Graças e paz, irmãos. Satisfação poder estarmos reunidos juntos em mais um domingo. Ainda mais nesse momento tão sublime agora na exposição da palavra do nosso Deus. Vamos dar continuidade à exposição do Evangelho de Lucas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Na verdade, o Evangelho é do nosso Senhor Jesus Cristo, sob o relato de Lucas. Capítulo 12. Vamos fazer a leitura do versículo 22 até o versículo 34. Lucas 12, de 22 a 34. Os irmãos já vão me perdoando pelas vezes que eu vou tossir um pouquinho. A palavra do nosso Deus diz assim, Lucas 12, a partir do versículo 22. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros, contudo, Deus os sustenta. Vocês valem mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmolas, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Amém. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, te clamamos agora, Senhor, a tua misericórdia. É diante de ti, da tua igreja, do teu povo, que com temor e santo tremor, ó Deus, proclamo as virtudes do teu reino. Por isso eu te peço, auxilia-me, porque de mim mesmo eu sou totalmente incapaz. Ó Senhor, estamos totalmente dependentes de ti nesse momento, para que o Senhor nos ajude a entender, a compreender que as verdades espirituais da tua palavra, que não podem ser simplesmente explicadas pela boca de um homem com efeito eterno, teu próprio Espírito leve elas e aplique-as no coração dos homens. Aplique no coração de quem está aqui, para que mesmo mediante a nossa fraqueza e incapacidade, o Senhor mais uma vez se mostre soberano sobre tudo e infinitamente benevolente. Ó Senhor, nós clamamos a tua misericórdia. Eu te peço que o Senhor não me permita falar o que não convém. Apenas a tua santa palavra, perfeita, viva e eficaz. É por Cristo que nós oramos, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, o título dessa mensagem é: o que deve ocupar a nossa mente? O que deve estar presente nos nossos pensamentos? Pesquisas recentes apontam que o Brasil é o país com o maior número
seja, com a maior quantidade de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. Quase 10% da população está acometida desse mal. Dados oficiais da OMS. Mas é bem verdade que esse não é um problema exclusivo dos brasileiros, mas de toda a humanidade. Esse também não é um problema exclusivo de nossos dias, apesar de que hoje nós temos uma facilidade, uma compreensão maior, uma vontade de investigá-lo. Mas esse é um problema de todas as eras. Quando nós pesquisamos os principais fatores da causa desse mal nos nossos dias, a gente se depara com as seguintes respostas, os seguintes tópicos: instabilidade econômica, problemas financeiros. Com isso vem o medo de como eu vou me manter, pagar minhas dívidas, o que eu vou comer, como eu vou me vestir. Vem o medo pela violência, uma sensação constante de insegurança. Pressões sociais em geral, e as redes sociais certamente têm contribuído para o avanço desse mal. A exposição pública, olhos de todos os lugares, nos vendo o tempo todo, certamente podem ser um grande fator para este mal. Bem, eu não tenho interesse, eu não pretendo em fazer um tratado científico. Eu não tenho interesse em fazer um tratado sobre a psicologia no campo da ansiedade. Mas nosso objetivo hoje é observar o que as Escrituras dizem sobre esse comportamento, sobre esse mal. Se analisarmos bem, essas sempre foram preocupações dos homens. Desde os tempos antigos até hoje, os homens continuam se preocupando com essas mesmas coisas. Inclusive, o nosso Senhor Jesus Cristo já vinha tratando desse tema publicamente em suas pregações. Por vezes, o Senhor já tinha alertado e animado os seus discípulos acerca desses males, acerca do temor, acerca do homem mau, do medo, da perseguição, da angústia da morte. O Senhor tinha animado os discípulos, dizendo que Deus estaria com eles, portanto, não temam. Acerca das pressões dos líderes religiosos daqueles dias, daqueles que podem unicamente matar o corpo, mas não podem fazer nada no campo da eternidade, o Senhor olha para os seus discípulos e diz: não temam. Não só não temam, como não se deixem contaminar pelo fermento dos fariseus. Foi isso que o Senhor disse na passagem anterior. E nós vimos nela, nessa passagem, da qual essa de hoje é uma continuação direta, como Jesus estava pregando justamente sobre verdades espirituais, estava pregando sobre o cuidado de Deus em todas as áreas da vida humana, e um homem, ele interrompe a fala do mestre, ele interrompe a fala do Senhor e diz assim: Senhor, não me importa muito saber sobre essas coisas eternas. Eu quero saber se o Senhor vai mandar o meu irmão repartir a herança comigo. Jesus falando de coisas do reino de Deus, e alguém lhe interrompe, pedindo para que ele ordene o próprio irmão a dividir a herança. Isso mostra como estava o coração daquele homem, onde estavam os pensamentos daquele homem, onde a mente dele estava, onde o seu coração estava, qual grande tesouro ele aguardava. E a causa, obviamente, disso é a ganância, a avareza. Ele estava ansioso para saber pela herança. Então, Jesus declarou a seguinte verdade para ele: a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Isso é uma verdade muito simples, mas fiel. A vida de uma pessoa não consiste no que ela possui. É incrível como nós temos a capacidade terrível de o tempo todo qualificar as pessoas pelo que elas possuem. A nossa mente, ela tem estado nos lugares errados o tempo todo. Então Jesus, ele vai além no seu ensino. Ele volta a falar aos seus discípulos e mostra qual o grande valor da vida. Qual é o grande valor da vida? Dos versículos 22 a 24, Jesus diz: eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo para que a gente não perca nenhum detalhe das Escrituras. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos
dizendo, observe, ele se volta aos discípulos. Por isso, lembre-se que ali estava uma grande multidão. Lucas já tinha dito que as pessoas estavam se atropelando para ouvir o Senhor Jesus. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros, contudo, Deus os sustenta. E aí o Senhor termina essa sentença com: vocês valem muito mais do que as aves. Irmãos, diante de toda aquela cena, e após a exposição que Jesus fez, ele fez aquela exposição sobre o rico tolo, aquele homem que ficou conjecturando com si mesmo. Ele já era rico e teve uma grande colheita. Ele pensou, onde é que eu vou armazenar isso? Esse era o problema dele, onde é que ele ia armazenar tanta coisa boa. E ele chegou à conclusão, vou destruir os celeiros, construir outros maiores ainda, vou armazenar toda a minha colheita, e aí eu direi à minha alma, você tem depósito para a vida inteira. Coma, beba, regala-te, aproveita a vida, porque agora você tem tudo. E a resposta de Deus é, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que você tem, e para quem está preparado. E é depois dessa parábola que Jesus agora se volta aos seus discípulos, fazendo um grande alerta e apresentando um princípio extremamente simples e ao mesmo tempo fundamental para vivermos uma vida ajustada, confiante, sem temores, sem as preocupações que nos tiram o prazer de adorar ao Senhor e de viver essa vida. Então, diante da exposição dessa parábola, uma coisa fica muito clara. Jesus diz, a riqueza e a abundância dos bens que alguém tem não definem o valor da vida. Essa parece ser uma das raízes do problema da ansiedade. A nossa vida passa a ser pautada unicamente pelo que a gente possui ou por aquilo que a gente deseja ter. Mas essas coisas elas não trazem nenhum benefício eterno. Elas nem mesmo garantem que viveremos um pouco mais. Elas não trazem garantia de longevidade nem de felicidade. Lembra? A parábola termina com, esta noite te pedirão a alma. E toda aquela riqueza, todo aquele bem, não serviria de nada para aquele homem. Então Jesus mesmo tira conclusões preciosas do seu ensino. Aqui está, irmãos, a importância de pregarmos e de estudarmos a Escritura progressivamente. Porque os textos eles estão conectados. Duas coisas têm ocupado as nossas mentes em nossos dias. E já ocupavam as mentes dos povos antigos também, naqueles dias. Primeiro, o que iremos comer? Como será o nosso sustento? Isso é uma necessidade básica do ser humano. É natural que isso passe pela nossa mente. Segundo, o que iremos vestir? Ou como nós os cobriremos, como nos apresentaremos diante dos outros, como os outros nos verão? Essa também é outra necessidade básica. Como lidar com as necessidades básicas? Qual o limite de eu entender que eu preciso de algumas coisas e dessas coisas tirarem a paz do meu coração? Sustento próprio e aparência. Certamente elas são as causas das maiores preocupações dos homens. Isso não é de hoje. Mas o que o mestre por excelência tem a dizer sobre essas coisas? O que é que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina acerca disso? Primeiro, o Senhor dá uma ordem clara e expressa aos seus discípulos. É interessante que a gente ouve falar a palavra ordem, todo mundo acha ruim, é uma ordem, tem que obedecer. As ordens de Cristo, irmãos, são sempre boas. Elas nunca degradam ninguém. Elas sempre lhes servem para o bem. Então o Senhor dá uma ordem aos seus discípulos. Não se preocupem com a sua vida quanto a essas coisas. Ele sabiamente começa a argumentar usando a estrutura do que nós chamamos de argumento do maior para o menor. Olha o que ele diz no versículo 23. Porque a vida é mais do que o alimento. Do maior para o menor. A vida é maior que o alimento. E o corpo mais do que as roupas. Então, viver preocupado a ponto de se lhe tirar a paz traz dano tanto à vida como ao corpo. Tanto à mente e o coração como à estrutura física exterior.
Mas o motivo de nossas preocupações são sempre com coisas menores do que a vida e com o corpo. O que nos tira o sono, normalmente, são coisas pequenas. A saber, o alimento, as roupas que adornam o corpo. Não chega a ser irônico como o pecado ele desgasta as coisas preciosas que temos de grande valor em detrimento de coisas menores. Com aquilo que é de maior valor em minha vida é deteriorado por aquilo que tem pouco valor. E apesar de óbvio, é importante dizer que Jesus ele não está dizendo para a gente viver uma vida relapsa. Ele não está dizendo assim, fique à vontade, durma, não faça nada, porque essas coisas não têm valor algum. Não é isso que Jesus está dizendo. O ensino do Senhor Jesus é sobre a verdadeira fé. É uma apologética, é uma defesa da fé. Nós somos chamados para confiar no nosso Deus a tal ponto que se Ele é o nosso Pai, essas coisas, elas não vão nos faltar. E nós temos uma tendência muito grande de desconfiar da bondade de Deus quando Ele o tempo todo não só expressa a verdade da sua bondade, como Ele prova o seu amor. A verdadeira fé consiste em crer, em confiar que o Senhor, o nosso Deus, Ele vai nos sustentar. Por isso, sim, nós devemos trabalhar, nós devemos planejar a nossa vida, não podemos viver uma vida relapsa, irresponsável, mas jamais nós devemos nos desesperar, perder o foco do que há de mais primordial e urgente, a fé verdadeira, a confiança no Senhor, que nos sustenta o tempo todo. Saiba de uma coisa, se você está aqui hoje ouvindo isso, não é porque você foi mais sagaz e inteligente do que os demais que não conseguiram chegar ao dia de hoje. Via de regra, somos tão tolos quanto o resto do mundo. Você está aqui hoje tão somente porque Deus lhe sustentou mediante as coisas ordinárias e a sua providência, que a gente não vê, mas nós participamos dela o tempo todo. Então, para ficar mais claro, Jesus ele continua com um exemplo e um princípio que deve reger a nossa vida, que deve reger a vida de um servo de Deus o tempo todo. Ele diz no versículo 24, observe os corvos, aves, pequenas aves, que não semeiam, não colhem, não têm dispensa, ou seja, eles não ajuntam, não têm um depósito, não têm celeiros, contudo, Deus os sustenta. Vocês valem mais, muito mais do que as aves. Agora o argumento é invertido, é do menor para o maior. Se Deus sustenta essas coisas que têm tão pouco valor aos homens, será que Ele não vai nos sustentar com tantas provas do seu amor infinito, a ponto de Ele vir enviar o seu Filho para sacrificialmente se entregar em nosso lugar? Que dirá essas outras coisas pequenas como comida e vestimento? As aves, elas não juntam nada. Elas não garantem a refeição futura. Elas não deixam de dormir pensando, meu Deus, o que eu vou comer amanhã? Obviamente as aves não pensam. Elas não se desesperam com a colheita. Pelo contrário, em cada dia, ordinariamente, elas fazem o que tem que ser feito. Se levantam, vão lá, arrumam o seu alimento, traz o alimento para os seus filhotes, sem agonia, sem angústia. E mesmo tão pequena e de tão pouco valor aos homens, é Deus que tem sustentado cada uma delas. Na verdade, Ele tem sustentado todo o universo pela sua palavra poderosa, é o que a Escritura nos ensina. O próprio Criador lhes proveu alimento e lhes proveu o vigor para buscá-los. Se Deus faz isso com alguns, ou com toda a criação que está sujeita a Ele, que dirá nós, a coroa da criação? Que dirá os seus próprios filhos que Ele já adotou? É Deus quem sustenta aquelas aves. E Ele faz isso com seu soberano poder. Então o Senhor nos diz muito claramente, vocês valem muito mais do que as aves. Com isso, Jesus está claramente dizendo, se Deus sustenta essas aves que vivem sem preocupações, se Ele faz isso apenas pelo seu amor, guiando elas por sua mão poderosa, não é evidente que Ele vai cuidar muito mais de vocês, a quem Ele mesmo escolheu, a quem Ele mesmo adotou, a quem Ele mesmo amou
sacrificialmente, a quem ele mesmo chamou de filhos, os levou para a família dele. Não é evidente que nele vocês podem descansar e confiar? Como pode um servo de Deus viver desesperado acerca do amanhã? Ansiedade é isso, né? A preocupação com algo que ainda não aconteceu. E a maioria das vezes essas coisas nem acontecem. Se Deus cuida até das aves e nada lhes falta, como não cuidará amorosamente dos seus próprios filhos? Aquele que criou a vida e o corpo certamente pode suprir com alimento o corpo que ele criou e pode cobrir também a sua criação. Isso me faz lembrar das palavras do salmista, no Salmo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Em segundo lugar, meus irmãos, está claro o perigo das preocupações, daquelas que lhe tiram o sono. As preocupações, elas são um sinônimo de desconfiança do Senhor. Aquelas preocupações que fazem você entrar em desespero, achar que está desamparado. E nós tendemos a fazer isso com coisas muito bobas, tá? Com coisas muito pequenas. Primeiro, Jesus ele nos ensina a contemplar. A vida cristã, por vezes, é uma vida contemplativa. Nós somos chamados a contemplar a ação bondosa das mãos de Deus em vários aspectos da criação e da providência de como ele rege a história. As mãos de Deus que provê e sustenta todas as coisas estão estendidas. Ele nos ensina a olhar para as aves, para os lírios, para os mares, que ele diz, vocês vão vir até aqui, mas daqui não passarão. Ele nos ensina agora como as preocupações e a ansiedade por coisas que ainda não aconteceram pode ser uma grande tolice. E uma fonte de dano gratuito ao próprio corpo e à própria vida. Ele diz no versículo 25, quem de vocês, pergunta óbvia, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual fruto podemos extrair da preocupação excessiva por coisas que estão totalmente fora do nosso controle? Que virtude vai ser extraída de uma preocupação ansiosa? Jesus pergunta, será que alguém poderá acrescentar algumas horas à sua própria vida? Será que a preocupação de alguém fará com que ele consiga aumentar a sua longevidade? A resposta é óbvia, é claro que não. Senão certamente olharíamos para as pessoas mais poderosas do mundo, ou as mais sábias do mundo, e veríamos elas em ditosa velhice. Não é isso que acontece. Não é claro o ensino do nosso mestre? As preocupações com coisas que estão fora do nosso controle são grande tolice. Não tem serventia real. Senão que elas causam desespero e dor, ao passo que refletem a falta de confiança no Pai amoroso e provedor. Outra verdade fica bastante evidente no ensino de Jesus. As coisas da vida não estão sob o nosso controle. Você não é o soberano da sua vida. Portanto, você tem que confiar naquele que de fato é o soberano da sua vida. E veja, não confunda isso com filosofia, não confunda isso com estoicismo. Jesus não está dizendo, seja uma estaca estoica. Primeiro, porque é uma grande falácia o estoicismo. Segundo, porque a confiança aqui, a firmeza na falta das preocupações, não está numa elevação intelectual e moral própria. A nossa firmeza que devemos ter em não nos preocupar não reside de nós para nós, mas naquele que nos habitou, no Senhor. E é só por meio dele que podemos viver uma vida sem as preocupações ansiosas. Então a fonte não está na minha sabedoria, no quanto eu elevei os meus chakras, mas está na firmeza daquele que criou todas as coisas pela palavra do seu poder. No poder onipotente daquele que diz, haja e ouve.
naquele que chamou à existência as coisas que não se viam pelo poder da palavra, e tudo, absolutamente tudo, lhe obedece e curva-se à sua ordem soberana. Nossa firmeza está em Deus, não em nós mesmos. Você não é o Senhor da sua vida, Ele é. Então Lucas diz, no versículo 26, na verdade Jesus diz: portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Se vocês não têm controle das coisas menores da sua vida, não é insensato pensar que você se preocupando com as maiores, você vai conquistar alguma coisa? Isso é insensatez. Afinal, nem as pequenas coisas estão debaixo do nosso controle. Que dirá as outras? Que dirá as grandes? Irmãos, em nossos dias, essas palavras de Jesus, elas podem ser extremamente ofensivas. Vivemos um período que não só as pessoas se definem pelo que têm, no sentido de bens materiais, mas também se definem mediante a acomodação quanto às suas fraquezas próprias. E para justificar todo e qualquer tipo de comportamento prejudicial e pecaminoso, eles começam a dizer: ah, não, mas é porque eu tenho TDAH. Ah, não, eu sou ansioso, eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico. Ninguém está dizendo que essas coisas não são verdadeiras. Mas elas não são justificativa para o pecado. Você continua pecando. Você pode até enganar a si mesmo e outros, mas não o Senhor. Virou sinônimo de status para alguns, né? Ter ansiedade, ter depressão, ter doenças, seja lá qual for o nome, condições tais, virou um status agora, né? Nível de status. As palavras de Jesus, elas nos ensinam que comportamentos assim têm raiz no pecado. Não necessariamente num pecado pontual. Tá? Até pode. Mas, na verdade, a raiz é a queda, a corrupção sobre a qual toda a carne passou a ter, desde o pecado original. Então, Jesus nos ordena novamente a contemplar a natureza que o Pai sustenta. E ele faz isso com grande amor, com a beleza majestosa para nutrir em nós a fé confiante no Deus sustentador. Versículos 27 e 28, ele diz: observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Interessante como Jesus estava direcionando suas palavras aos seus discípulos e chamou eles de homens de pequena fé. Jesus já havia afirmado que Deus provê o alimento até aos corvos. Sim, eles têm uma certa autonomia, eles saem voando por aí procurando. Mas agora ele nos aponta os lírios, que como meros vegetais ficam ali apenas recebendo a provisão de Deus, até que alguém venha, lace-os e lance ao forno. Mesmo sem trabalho, sem preocupação alguma, eles são sustentados por Deus. Veja, você pode contemplar a beleza do Criador nas coisas muito pequenas da criação. Todas elas criadas com todo amor, carinho e o cuidado de um Deus totalmente sábio, verdadeiramente rico e poderoso. De modo que coisas tão pequenas como ervas do campo e tão lindas que refletem a sabedoria e a beleza do nosso Deus, a majestade do verdadeiro Deus, nem mesmo o mais majestoso, sábio e rico dos reis de Israel, Salomão, pôde se vestir como elas. Mais uma vez, Jesus usa o argumento do menor para o maior. Se essas flores de tão pouco valor, que no momento estão no campo e no outro estão no forno, são tão bem cuidadas e minimamente projetadas por Deus, como nós, os seus filhos, sob os quais Deus deu a ordem de governar toda a terra, como nós não podemos confiar, como nós desconfiaremos que Ele também nos vestirá e nos alimentará com aquilo que nós nem mesmo merecemos. Evidentemente, Ele fará muito mais por nós. Então, Jesus, ele encerra
a exortação chamando os homens que vivem de tal modo preocupados, que vivem tão desconfiados do poder e do amor de Deus. Jesus olha para eles: vocês são homens de pequena fé. Não está claro, irmãos, que essa é a grande e principal raiz de todo o problema? A falta de fé, a confiança verdadeira naquele que já deu provas de que pode todas as coisas. Não está claro que essa é a raiz do problema? A falta de fé confiante no Deus que nos sustenta é o motivo de todas as nossas preocupações e ansiedades. Dos sonos, das noites mal dormidas, de tanta dor de cabeça, de tanto desespero, de tanta austeridade, vida áspera, amarga com as pessoas. Veja como Jesus qualifica esse tipo de preocupação e ansiedade. Ele continua, versículos 29 e 30. Portanto, não fiquem perguntando. Uma ordem, está no imperativo. Não fiquem perguntando o que irão comer ou beber. E não fiquem preocupados com isso. Sabe por quê? Versículo 30 ele diz: porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas. Mas, quem diria? O Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Deus sabe da sua necessidade. As preocupações exageradas com o nosso sustento são sinônimos de falta de fé. São sinônimos da desconfiança do Deus provedor. Por isso que Jesus diz: esse tipo de comportamento é próprio dos gentios. E lembre-se, até então, o povo que tinha um relacionamento com Deus, que conhecia o Senhor, a sua lei, o seu amor, a sua providência, era a nação de Israel. As outras nações, os gentios, povos como nós, não conheciam. Por isso Jesus diz: são gentios que devem viver assim, porque eles estão sem Deus no mundo. Vocês não. A história de Israel é uma prova constante. Irmãos, quando eles estavam no deserto e olharam para um lado e para o outro, e agora, o que vamos comer? Aí o que é que Deus faz? Envia pão do céu, o maná do céu para sustentar o povo. Como pode, em um dado momento, alguém desconfiar que faltará forças ao Deus soberano para realizar qualquer ação? Veja, de novo, isso não é desculpa para viver uma vida relapsa. Isso é um chamado para que você tenha fé, confiança no Deus que pode todas as coisas. E depositar nele as suas fraquezas. Ele nos dá o antídoto, ele vai além, ele nos dá o antídoto contra a ansiedade. E esse antídoto não está em nós mesmos, mas no próprio Senhor. Veja que declaração bela de amor e de cuidado de Deus. Jesus está dizendo: vocês estão esquecidos. O Pai não é um amigo distante, um conhecido, o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Nosso Pai sabe exatamente do que nós necessitamos. Isso me lembra do que Paulo escreve também em Romanos 8, versículos 31 e 32. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Será que ele não vai nos sustentar em tudo o que necessitamos? Jesus já havia dito também no Sermão do Monte, em Mateus 7,11. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. O tempo todo, irmão, somos alertados. O nosso Deus é muito bom. Veja, Deus está dizendo assim: Deus vai lhe fazer rico. É isso. Está nos mostrando que o nosso Deus é o provedor amoroso e perfeito, no qual devemos confiar. Esse é um antídoto contra a ansiedade. A fé no verdadeiro Deus. Confiar. Confiar. E aí eu lembro daquelas palavras que eu já citei. Orare et labutare. Como alguns reformadores usavam. Ore, clame a Deus, confie e trabalhe. É a confiança plena de que o Senhor nos sustentará em nossas ansiedades, em nossas necessidades, se obedecermos o seu chamado. Se nós atentarmos para a sua voz poderosa e soberana. Esse é o chamado que nós recebemos do Senhor. Olha, o versículo 31 está como nós devemos agir agora.
Como isso se traduz de forma prática em nossas vidas? Jesus diz, não fica nada faltando o seu ensino. Versículo 31, busquem, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas lhe serão acrescentadas. É assim que se traduz a prática disso por nós. Buscar o reino de Deus. Esse é o mandamento prático para o exercício da fé verdadeira. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, como em outros textos acrescentam. Quando nós fazemos isso, a gente pode ter a certeza de que as demais coisas Ele mesmo cuidará para que cheguem a nós. Ele mesmo providenciará, como tem providenciado tudo o tempo todo. Sabe por que nós podemos confiar nele? Primeiro, porque Ele é Deus. Segundo, porque diferente de nós, Ele está no controle de tudo. Terceiro, porque diferente de nós, Ele é soberano. E quarto, porque Ele é fiel, Ele não muda. Ele não vai desistir de amar você. Como não confiar nas promessas de Deus? Como não confiarmos no seu amor? Se analisarmos todos esses discursos, todas as mensagens de Jesus, as últimas que nós vimos, então vamos ver que o Senhor é o nosso sustentador em todas as áreas da vida, em todas as circunstâncias. Ele já tinha dito que contra o mal Ele nos protege. Ele já tinha dito que Ele nos livra das tentações. Ele já tinha dito que Ele é quem nos sustenta. Ele é quem abre nossa boca contra os perseguidores, que diz quais são as palavras que sairão da nossa boca, dos nossos lábios. A própria oração dominical, o famoso Pai Nosso, é uma demonstração de confiança em tudo isso. É confiando nele que seremos mais que vencedores em todas as áreas, inclusive contra a ansiedade e as preocupações. E você vai se surpreender quando você buscar primeiro o reino de Deus, quando você buscar primeiro, em primeiro lugar, a justiça de Deus. E você vai ver como Ele mesmo cuidará de todas as outras coisas. Nós estamos sendo chamados, chacoalhados pelo Senhor para colocar nossa visão, nosso foco naquilo que há de mais primordial, o estabelecimento do reino de Deus. É Deus chamando, olhe, tem uma coisa que você não deve negligenciar. Isso é o primeiro lugar. O resto eu acrescentarei. Porque, enfim, chegará o dia que nós ingressaremos na eternidade deste reino. E será uma eternidade de bem-aventurança perpétua. Onde a chaga do pecado não existirá mais. Nem as suas consequências. Então, ao passo que somos chamados para confiar em Deus agora, somos também chamados mais uma vez para a vida contemplativa da eternidade. Um anseio verdadeiro pela glória eterna, pela vinda de Cristo. O qual nenhuma dessas mazelas, sobre a qual nenhuma delas mais persistirá. Jesus exemplifica também como nós podemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. É evidente que os exercícios de fé são primordiais. Oração, leitura da palavra, comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos, as ordenanças, batismo e ceia. Mas Jesus nos ensina também como viver de forma prática no dia a dia. Em terceiro lugar, fazendo para nós mesmos bolsas que não desgastam. Ele, sabendo de como nós somos tão tardios em confiar, ele amorosamente nos declara no versículo 32. Ele olha para nós e parece que é como se essa palavra fosse literalmente para nós aqui. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, tão poucos. Porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Mais uma vez Jesus diz, não tenham medo. Vocês acham que não vai ter comida, nem vestimenta? Deus se agradou em lhes dar. Dar é gratuito. O seu reino eterno. A eternidade de glória. Não é evidente que qualquer coisa que a gente possa imaginar nesse mundo é menor que isso? Se vocês ainda tinham alguma dúvida de que o Senhor os guardará em toda e qualquer situação, graciosamente, por amor, lembre-se disso.
Deus voluntariamente se agradou, ele ficou alegre, contente, feliz em lhes dar o reino dos céus. Em sua infinita bondade, ele regozijou-se, ficou contente ao fazer o perfeito favor. Você sabe como é que o reino lhes foi dado, irmãos? Você lembra como isso aconteceu? Como em sua bondade ele deu o reino para vocês. Vocês não estão lembrados, não? Ele colocou o reino em suas mãos, em seus corações, quando enviou seu filho para morrer em seu lugar. Quando ele pregou o Filho perfeito na cruz e verteu o sangue do Filho para nos purificar de todo pecado. Porque é assim que entra no reino. Puros, não pela nossa força, mas pela sua ação graciosa, poderosa e soberana. Se ele fez isso, como não nos dará graciosamente em Cristo todas as coisas? Portanto, não temam, pequenino rebanho, não temam. O Senhor está com vocês. E se Deus está conosco, nós estamos do lado vencedor. Ainda que todas as circunstâncias pareçam contrárias a isso, estamos do lado vencedor. E agora que vocês sabem disso, vocês podem viver de forma prática para a glória dele, buscando o seu reino e a sua justiça. Versículos 33 e 34. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastam, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Por quê? Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Lembrem-se do investimento daquele rico tolo da parábola. Aos seus olhos, construir grandes celeiros parecia a coisa perfeita a se fazer. Parecia que o sustento estava garantido a ele para sempre. Ele chegou à conclusão: agora você pode aproveitar a vida, coma, beba e regala-te. Você tem entesourado para muitos anos. Mas era um investimento pequeno. Pense nos homens mais ricos do mundo, Bill Gates, Elon Musk. São nada. Eram investimentos nulos perto de Deus. Essas coisas não podem trazer a satisfação, a alegria perene, eterna. Porque o vazio do coração do homem é eterno. E só o eterno pode preencher. É uma alegria passageira, é fugaz. Jesus não está dizendo aqui para nos desfazermos dos nossos bens. Quando ele diz, deem esmola, vendam e deem esmola. Não devemos e nem podemos tirar suas palavras do contexto, irmãos. O que o mestre está nos ensinando é fazer um verdadeiro investimento. É fazer aquele investimento certeiro, não é no tesouro direto, não. É um investimento que não se acaba. É um investimento onde nenhum ladrão pode roubar. E olha que aqui nós temos muitos. É um investimento que as traças não podem corroer. E esse investimento ele é feito quando buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus. Esse investimento não é nos bancos dessa terra, mas é nos verdadeiros celeiros e dispensas celestiais. E quando nós enchemos de virtudes uma bolsa que não desgasta, nós estamos ajuntando um tesouro imperecível nos céus. Portanto, quando Jesus diz, vendam tudo e dê esmolas, é como se ele dissesse, desistam desse modo de viver confiante nos bens. Desista desse modo desenfreado, dizer, eu tenho que acumular, porque senão não vou ser feliz. Porque essas coisas elas vão se acabar um dia. Mudem a perspectiva de vocês para a eternidade. Há um lugar que importa, que ajuntemos tesouros, porque é lá onde nós vamos passar a eternidade desfrutando deles. Lá é o nosso lugar. E se tiver um tesouro que realmente importa ter, que seja lá. Porque se ele for nessa terra, ou esse tesouro se desgastará, ou ele será roubado, ou ele acabará, ou nós inevitavelmente seremos apartados dele pela morte. E como saber onde está o nosso tesouro? E como identificar em qual banco nós temos guardado nossos bens?
Como saber se temos buscado realmente o reino de Deus? Ou seja, vivendo em santidade, obedecendo os seus preceitos, confiando no seu amor e no seu cuidado. O Senhor nos dá a fórmula para sabermos disso. O termômetro é o seguinte: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E eu te pergunto, irmãos, hoje, onde está o seu tesouro? Ou melhor, onde está o seu coração? E você que nos visita, onde está o seu coração? Qual tem sido o primeiro pensamento do seu dia? O que vocês têm pensado antes de fechar os olhos? E no decorrer da manhã, da tarde, da noite, onde a mente de vocês tem estado? É assim que saberemos onde estará o nosso tesouro. Porque é onde vai estar o nosso coração também. Essas palavras, elas são extremamente graciosas do nosso mestre. Mas, aos ouvidos insensatos, elas podem parecer extremamente ofensivas. Não há ofensa. Pelo contrário, o Senhor está dando conforto para uma vida verdadeiramente plena diante dele. O Senhor está nos dando a fórmula, não de uma vida sem tristezas, tá, irmãos? Não de uma vida perfeita, isso não tem como aqui nesse mundo. Afinal, no mundo certamente teremos aflições. Mas ele está nos ensinando a viver sob a perspectiva correta e sensata de que a nossa vida não se resume ao aqui e agora. Ele está nos ensinando que nós não devemos tentar fazer dessa terra o nosso céu, porque ela não é o nosso céu. Há uma eternidade bem ali. E os nossos olhos eles devem estar focados lá, porque é lá que passaremos a eternidade. Nós não podemos deixar que as coisas do tempo presente ofusquem a glória, o brilho do porvir. O Senhor nos ensina que Deus, o nosso Pai bendito e amoroso, está no controle de tudo. O Senhor nos promete que, se confiarmos nele com verdadeira fé, Ele mesmo nos sustentará. Ele será sempre o nosso provedor. Então, o que é que cabe a nós? Nesse mundo tão cheio de tristezas, de aflições, de dificuldades, de provações. O que cabe a nós, irmãos, é buscar a verdadeira santidade e o reino de Deus, com a certeza que Ele mesmo nos acrescentará tudo de que realmente necessitamos. Jesus disse, Ele sabe exatamente do que nós precisamos. E a coisa que mais precisamos, a coisa que os homens mais precisam é de salvação, porque sem Deus estão perdidos para sempre. E só Cristo pode fazer isso. É só crendo na sua obra perfeita e salvífica na cruz que podemos desfrutar da eternidade com o Senhor. Do contrário, pereceremos igual a toda e qualquer riqueza desse mundo. Essa é a confiança que devemos ter, que o Senhor está conosco, de que Ele nos pastoreia como verdadeiras ovelhas, sendo extremamente verdadeiras as palavras do salmista, no famoso, conhecido Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. Convido você a se colocar de pé para nos achegarmos à mesa do Senhor.